eu sou a professora de Ciências, Leonora Batista Campos, ministro aulas de Ciências na Rede Pública de Ensino. Estaremos aqui esses dias ministrando aulas de Ciências para você e espero a sua participação, espero que você venha gostar da aula de hoje. O tema da aula de hoje é transformação dos materiais. Vamos conhecer um pouco das transformações que ocorrem no seu cotidiano. Espero que essa aula venha te proporcionar conhecer como ocorrem as transformações dos materiais no seu dia a dia, conhecer também as transformações da matéria, tanto as transformações reversíveis e irreversíveis, e vamos também tratar um pouco sobre como identificar as transformações físicas e químicas em alguns materiais. Vamos analisar um caso. Eu tenho um caso aqui que eu trouxe para vocês de 2 estudantes, de 2 alunos, e vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Após o final de semana, Juliano e sua irmã Letícia estavam se preparando para ir para a escola. Quando Letícia foi colocar o lanche na lancheira, ela viu algo que não esperava. E logo, ela foi falar com seu irmão Juliano. Você viu o que aconteceu com a maçã na sua lancheira? Juliano explicou. Sexta-feira, comi parte da maçã e a outra parte acabei deixando lá. Bom, imagine que você estivesse com esses 2 irmãos, a Letícia e o Juliano. O que você responderia para Juliano? Às vezes você também já aconteceu algum caso, alguma situação dessa, com algum alimento que você esqueceu na lancheira. Pode acontecer com qualquer um de nós. Será o que aconteceu com aquela maçã quando a Letícia chega, depara com aquela maçã dentro da lancheira? O que será que a Letícia percebeu? Qual foi o fenômeno ocorrido com a maçã? Como foi que ela percebeu essas características? Será qual a cor que estava essa maçã? Como é que estava a situação daquela maçã dentro da lancheira? Você já percebeu esse tipo de transformação assim no seu dia a dia? Você já presenciou algum tipo de transformação como essa que aconteceu na lancheira? Vamos lá? Tem um vídeo que está disponível para vocês, que vocês podem acessar, o endereço está aí. Você pode acessar e participar, interagir mais sobre o assunto e conhecer mais sobre o assunto que é sobre as transformações reversíveis e não reversíveis. Tem muitos exemplos bacanas. Vamos trabalhar alguns assuntos aqui hoje, demonstrar alguns exemplos, mas você também pode assistir esse vídeo aí na sua casa. Esse vídeo, ele fala das transformações dos materiais. Afinal, os materiais que a gente lida no dia a dia, ele passa por muitas transformações. E essas transformações, elas vão ocorrer ou em um intervalo de tempo pequeno, muito curto, ela pode ocorrer mudando a natureza, as propriedades, as características do material. As transformações, elas podem ocorrer definitivamente ou às vezes temporária. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou falar para vocês um pouquinho que existem 2 tipos de transformações. A transformação física e a transformação química. Vamos conhecer e vamos demonstrar um pouquinho dessas transformações que vocês vão presenciar e podem realizar aí também na sua casa. Chamamos de transformação física aquela transformação onde o material utilizado, ele volta ao seu estado inicial. Ou seja, ele não forma novas substâncias, não ocorre alteração nas suas características, nas suas propriedades. Às vezes, ele só agrega algum material. Já as transformações químicas, elas podem ser, elas são chamadas de químicas por quê? Porque elas alteram a natureza da substância, ela forma uma nova substância, ela muda as características, ela muda as suas propriedades. E sem contar também que a transformação química, ela não volta a ser o que ela era antes.
é uma transformação definitiva. Aí a gente chama de transformação química. Quero mostrar para vocês algumas transformações que vocês vão presenciar comigo. Transformações físicas e transformações químicas. Vamos lá? Bom, eu trouxe alguns materiais para vocês verem. Esses materiais, eles estão aqui na nossa mesa. Desse lado, nós vamos trabalhar muito as transformações físicas e desse lado, nós vamos trabalhar as transformações químicas. Eu vou apresentar para vocês as transformações químicas. Vamos lá. Você está vendo essa folha de papel? É uma folha de papel inteira, certo? E se eu amassar essa folha de papel? Ela deixa de ser papel? Então, essa transformação aqui, eu posso dizer que é uma transformação física, porque só mudou o estado inicial, que antes era uma folha de papel inteira e agora ela está um pouco embolada, amassada. Quero mostrar para vocês também situações. Eu estou com esses pedaços de papel. Se eu cortar esses pedaços de papel, imagine, né, que eu vou cortar. O que é que está acontecendo? O papel que antes era um pouco maior, ele está ficando menor. Mudou a característica desse papel? Então, eu vou falar que essa transformação é uma transformação física, porque as propriedades, as características desse papel permaneceram o mesmo. Um outro exemplo, imagine vocês que eu estou com um copo com água e quero acrescentar um pouco de sal nessa água. Vamos ver o que vai acontecer com esse sal dentro da água. Então, vou colocar, você está presenciando, vamos dissolver o sal. Essa água mudou as suas características, acrescentando sal? Não. Ocorreu simplesmente uma agregação de material onde a água dissolveu o sal. Esse tipo de transformação também é uma transformação física. No dia a dia na sua casa, você percebe também a transformação física quando você pega uma água, coloca no congelador. Ela congela, muda o estado físico dela. Nesse caso, eu vou dizer que essa água também passou por uma transformação física, porque ela foi para o congelador e transformou em gelo. Se eu pego esse gelo formado e vou observar que ele vai derreter. Ao derreter esse gelo, significa que essa água no estado sólido, ela volta para o estado líquido. Não mudou as propriedades, nem as características, foi uma transformação temporária. Ela, dependendo da temperatura, rapidamente esse gelo vai derreter. Então, essa é uma transformação física. Outro tipo de transformação física que eu quero mostrar para vocês é essa lata. Essa lata, olha para vocês verem como é que ela está. E agora eu vou amassar essa lata. Ao amassar essa lata, vocês viram que é uma transformação física. Por quê? Porque ela não mudou nem as características, nem a propriedade desse material. E será quando é que ocorre uma transformação química? Vamos lá? Trouxe para vocês alguns tipos de transformações químicas e eu quero que vocês acompanhem comigo. Se eu pego qualquer... vou dar um exemplo aqui, né? Eu trouxe um sorrisal, mas pode ser um heno, né? E vou colocar dentro da água. Você vai observar que vai ocorrer liberação de gás e vai passar a ser uma nova substância. Então, essa água, em contato com o sorrisal, aconteceu uma transformação química. Ela liberou o gás e mudou as propriedades da água. O amadurecimento das frutas
também a gente percebe que também é uma transformação química. Essa banana, ela estava verde, hoje ela já está amarelada, madura. Eu não consigo voltar essa banana para ela se tornar verde novamente. É uma transformação química. E essa maçã, da mesma forma, essa maçã, ela amadureceu e ela passou por uma transformação química, porque ela estava verde e agora ela está madura. Vamos imaginar essa maçã, que é a maçã, vamos imaginar que essa seja a maçã que o Juliano esqueceu lá dentro da sua lancheira. Olha a característica dessa maçã. Ocorreu uma oxidação. O carboidrato, a água presente na maçã, entrou em contato com o oxigênio do ar, com o vapor de água e oxidou, ela mudou a sua cor. Então, essa transformação aqui também é uma transformação química. Ocorreu alteração na fruta. Pensando aqui em uma vela acesa, eu não vou acender essa vela, mas essa vela, ela passa por duas transformações. Ela passa pela transformação física e ela passa pela transformação química. Quando eu acendo o pavio dessa vela, que ela está acesa, o pavio queimando, que é essa partezinha mais escura, você vai perceber que essa queima é uma reação, é uma transformação química. Mas à medida que essa vela, esse pavio vai queimando, ela vai derretendo essa parafina da vela. Ao derreter a parafina está no estado sólido, ela passa para o estado líquido porque ela derrete. Essa transformação da parafina do estado sólido para o líquido já é uma transformação física. Então, a queima de uma vela, você percebe dois tipos de transformação. A transformação química, quando o pavio está queimando, e a transformação física, quando a parafina ela está derretendo. Você está percebendo outro tipo de transformação? Você percebe também na cozinha da sua casa, lá no tanque. Aqui é o pedaço de bombril, limalha de ferro, né? Tranquilamente, que sua mãe utiliza para lavar as vasilhas. Mas, de repente, ela lavou as vasilhas e esqueceu aquele pedaço de bombril úmido lá em cima da pia. Olha como ficou o bombril. Ele ficou com aparência escura, ele oxidou em contato com a água, né, o oxigênio do ar, o ferro, ele transformou em ferrugem. Então, eu posso dizer que também foi uma transformação química. Ocorreu completamente a mudança, originou um novo material que é o ferrugem. Vamos prosseguir também com a nossa aula. Então, você já percebeu as transformações físicas e as transformações químicas. Ainda vamos voltar para apresentar para vocês mais um tipo de transformação aí. Como é que nós vamos identificar uma transformação física? Quando não há alteração da matéria, a substância permanece intacta e pode haver mudança de estado físico. Foi o que nós acabamos de presenciar, que eu acabei de mostrar para você. Você está vendo uma imagem e essa imagem é de um picolé. Você já reparou quando você tira um picolé do congelador, de repente ele está no estado sólido e aí você começa a chupar, mudou de temperatura, então aquele picolé começa a derreter. O derreter significa que essa transformação é uma transformação física. Por quê? Porque ele não deixa de ser picolé. Ele não ocorre alteração da matéria, a substância continua intacta, porque é o mesmo sabor, ela só mudou o estado físico. E também você observou que antes ele estava no estado sólido e ele vai derretendo, passando para o estado líquido. Então, é assim que eu identifico uma transformação física. E uma transformação química, como é que ela ocorre? Quando eu coloquei a água com o Sonrisal, você viu que ocorreu liberação de gás. Então, eu vou dizer que essa transformação é uma transformação química. Ocorreu mudança de cor,
né? Variação de temperatura. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem com uma madeira queimando. Então, nela você está vendo, vai liberar a fumaça, vai ocorrer a mudança de cor, né? E também mudança no cheiro, que a fumaça, ela deixa aquele cheiro. Mudança de cor, por quê? Porque essa madeira vai transformar em carvão. É a variação da temperatura. Nessas duas imagens, você está percebendo, nós já fizemos aqui. Vou voltar aqui com você nesse experimento. Nós já mostramos, essa é a primeira imagem, que é do papel embolado. Então, nessa primeira imagem que eu fiz com vocês, vocês viram que ocorreu qual tipo de transformação? Como é que aconteceu aquela transformação? Eu peguei a folha de papel, embolei, amassei e essa situação é a situação da primeira imagem. E a segunda é uma transformação que eu posso chamar de reversível. Nós não vamos testar, porque eu já trouxe esse material já, e você também te aconselho a não fazer essas queimas na sua casa. Só com a presença do pai ou da mãe que você pode realizar algum experimento que utilize fogo. Nesse segundo momento, eu vou mostrar para vocês agora uma transformação do papel queimado. Vocês estão observando que o papel queimado, ele mudou a cor, as suas características, ele transformou em cinza ou fuligem. Então, é uma transformação irreversível, não tem como eu pegar esse material, essa cinza e voltar a ser papel novamente. Vamos conhecer algumas transformações químicas que acontecem no seu dia a dia? Alguns fatores interferem nas transformações químicas, que é o calor, que é a umidade, que é a luz. Então, você percebe que o pão, ele ocorreu uma transformação química. Fazer o queijo também foi uma transformação química. Por quê? Porque aquele leite fermentou e o material ali foi utilizado para fazer o queijo. A maçã que eu mostrei para vocês também é uma transformação química. O ferro enferrujando também foi uma transformação química. E ainda um fogo de artifício quando você acende, ele libera o barulho e libera também luz. Você sabia que também existem seres vivos responsáveis em provocar transformações químicas? Imagine aquela casca de laranja que você jogou fora, a casca da banana, a casca do ovo, em contato com o solo. O que aconteceu com aquela casca de banana, de laranja? Ela ocorreu o processo de decomposição. Essas cascas, graças aos fungos e bactérias que existem no solo, ocorreu uma transformação, onde a casca da banana, da laranja, matéria orgânica, transformou-se em adubo, em fertilizante. Então, é uma transformação química, essas transformações que os fungos e as bactérias, seres decompositores, realizam também no solo. Vamos aqui verificar se você está bem atenado em tudo que eu falei. Coloque falso em F em transformações físicas e o Q nas transformações químicas. Produção de plástico a partir do petróleo é uma transformação química. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre também é uma transformação, já é uma transformação física. A fabricação da coalhada a partir do leite ocorreu também uma transformação química. Desaparecimento do açúcar ao misturar no copo com água. Eu fiz o sal, mas pode fazer também com açúcar. É uma transformação física. A queima da gasolina é uma transformação química. E o prego enferrujado também é uma transformação química. Tem outra atividade aí para vocês, é uma vela queimando. Já comentei com vocês sobre esse experimento. E você vai ver o que vai acontecendo com a vela após 10 minutos, após 20 minutos. Queima do papel. É uma transformação reversível ou irreversível? Irreversível, né? Derreter a parafina para fazer uma vela também é uma transformação reversível. O congelamento da água, que vai só mudar o estado físico, é uma transformação reversível. Formação do ferrugem também é uma transformação química, é uma transformação irreversível. E também o cozimento de uma cenoura, do ovo, dos alimentos, do feijão, é uma transformação irreversível. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Na próxima aula teremos mais. Obrigada.